Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, nesse novo dia. E para você que está acordado desde cedo. Abraço também para todos os vigilantes que estão chegando em casa, saindo do seu trabalho. Vai tomar um banho, depois tomar um café e dormir, né? Porque ninguém é de ferro. Então, um abraço para todos os vigilantes. Através do Domingos, queremos abraçar todos os vigilantes da nossa cidade. Fica aqui o nosso abraço bem forte para você, meu amigo, que trabalha em mototáxi, taxista, táxi aplicação, moto aplicativo, essas coisas aí. O transporte Marabá facilitou muito, né? Mas está vindo aí uma caravana de ônibus, né? Para circular na zona urbana de Marabá. É isso aí, meu amigo. Vamos começar o dia com muita paz, muita alegria, colocando a palavra de Deus no coração e sabendo que Deus está contigo. Deus, Ele é guerreiro, Ele batalha por nós. E ai de quem mexer com um servo ou uma serva de Deus. Tá rodado. Não brinque não, meu irmão, porque quem se dedica a Deus, Deus também se dedica àquela pessoa. E eu tenho dito aqui no programa que Deus é ciumento, ditador e radical. Com ele é sim, sim, não, não. Esse negócio de deixar para depois não. Com ele é na hora. Ele resolve tudo que ele quer, quando ele quer, porque ele é Deus, né? E você, meu amigo, está ligado com a gente nessa manhã. Desejamos que esse dia seja um dia repleto de paz, de alegria, né, de muita prosperidade em sua vida, na vida dos seus familiares. Também nós pedimos a Deus que abençoe ricamente o seu trabalho, o seu emprego, o seu comércio, o seu ganha-pão, porque é interessante que a gente possa cada dia agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele concedeu a nós. Aqui nessa terra, nós viemos, ninguém é dono de nada não. Todas as coisas pertencem a Deus. Agora tem uns que são trabalhadores e vence na vida e conquista alguma coisa, uma empresa, alguma lanchonete, algum escritório, alguma profissão, porque estudou, e aí Deus o abençoa. Mas na realidade nós viemos aqui para essa terra, não foi para ser dono de nada, porque já existe o dono de tudo, que é o próprio Deus. Agora Ele concede para nós podermos administrar aquilo que Ele fez. Ele dá sabedoria para quem a gente ganha dinheiro, compre fazenda, compre carro, compre chácara, compre casas, apartamento, bons carros. Tudo Ele facilita para aquele que trabalha, para que essa pessoa possa desfrutar do melhor dessa terra. Mas nós vamos falar essa semana agora da importância de a gente saber, conhecer qual é a perfeita vontade de Deus para nós. Porque esse Deus que eu falo todo dia aqui é o Deus do impossível. E só Ele pode todas as coisas. Só Ele vence, só Ele é vencedor. E a gente deve cada dia mais procurar estar próximo dEle, aprender na sua palavra, fazer com que a gente possa se alegrar diante das batalhas dessa vida com vitória. Mas existe uma coisa muito importante que nós vamos falar essa semana, é a unção dos 7 nomes de Deus, né? A unção dos 7 nomes redentores de Deus está dentro de nós. Agora aí vamos saber se está mesmo, né? Quem tem, quem não tem, terá, né? A unção dos 7 nomes redentores de Deus, contido no Salmo 23. Quem era Davi? Desacreditado pela própria família,
menino de recado, um simples pastorzinho de ovelhas, raquítico de gil aspecto, que não podia ir à guerra. Passava a maior parte de sua vida no pasto das planícies verdejante do Jordão. Creio eu que Davi pedia ao seu pai Jessé para ir à guerra, porém ele não permitia. Ele só podia levar sanduíche para os seus irmãos que lá estavam lutando. Ele cheirava esterco, usava calça curta, andava descalço. Talvez com uns 14, 15 anos, quem sabe. Todavia, não queria para o seu futuro o pasto. Se você está vivendo uma vida cheio de problemas, todo dia é confusão, todo dia é problema, não queira essa vida para você. Pense em uma vida melhor e trabalhe que Deus te dará. O primeiro segredo da unção dos 7 nomes. Os 7 nomes redentores de Deus dentro de você. Profetize o melhor da sua vida. Existem pessoas que precisam profetizar o melhor em sua vida. Então, por que você deve profetizar? Dizer palavras boas para você mesmo. Nunca diga não posso, não sei, não quero. Já você está querendo, mas está dizendo que não quer. Então isso aí te traz problemas, te traz pobreza, e aí você perde a qualidade de aprender com Deus. Então, quem era Davi? Esse Davi era muito levado, buscava aprender as coisas de Deus, gostava muito de música e era responsável naquilo que ele fazia. Ele cuidava dos animais do seu pai. Esse era o espírito que estava dentro de Davi. O seu pai lhe dizia: menino, fica lá, tomando conta das ovelhas. E ele pensava: oh Deus, eu não quero pasto como o meu futuro. Eu quero crescer e ser alguém de credibilidade, respeito e ter vida própria. E Davi dizia: quem pode me tirar do pasto? O meu pai não pode me tirar do pasto. O meu pastor não pode me tirar do pasto. Se depender dos meus irmãos, eu vou morrer no pasto. Nem o rei Saul pode me tirar do pasto. Somente Deus, com seus projetos na vida de Davi, poderia transformar ele no rei de Israel. Mas aqui para nós, Davi não tinha qualidade, de estatura, para ser um soldado do exército de Israel. Todo o exército pede para aquelas pessoas que vão adentrar, se alistar, o seu tamanho, a medida. Alguns dão 1,65 m, eu sou 1,65 m, mas tem gente que é 1,75 m, outro 1,85 m, outro 1,80 m, é variável. Mas tem um limite em cada exército para a pessoa passar de acordo com as regras daquele exército. E Davi, a sua estatura não passava, ele era baixo. Ele era raquítico, porque ele não era filho da esposa do pai dele, mas era filho de outra mulher, de outra etnia. Então, o Davi vivia assim. Ele disse: eu vou chegar um dia lá, no trono de Israel. Eu quero ser soldado, mas não posso. Agora, para rei, ninguém mede o tamanho do rei. Pode ser um anão, pode ser um gigante, mas rei é rei. Shalom. Shalom. Rei é rei.
Então ele estava com o corpo no pasto, mas o coração no trono. O corpo de Davi estava no pasto, mas seu coração estava no trono. Você sempre deve dizer em alta voz: diabo, o meu coração está no trono e ninguém tem o poder de impedir que o meu corpo chegue até lá. E é isso aqui, ó. A demônio está perturbando através de uma pessoa para você não estudar, para você não trabalhar, para você não enricar, para você não prosperar. Mas você diz: diabo, ei, te manca, rapaz. O meu coração já está lá naquilo que eu quero. Eu vou ser um grande empresário nessa cidade, ou vou ser um grande profissional, ou um grande político, mas meu coração já está nisso. E o meu corpo vai se arrastar a chegar lá. E não tem diabo que impeça isso. O seu corpo ainda paga aluguel, mas o seu coração já está morando na casa própria. Ei, você que não tem casa aí, ei, começa a criar dentro de ti essa casa própria e você vai ver que você está chamando a existência aquilo que não existe. No futuro você terá a tua casa do jeito que você quer, porque você pediu e o universo te atendeu, que é Deus. O seu corpo ainda está andando a pé, mas o seu coração está andando de carro novo do ano. Rapaz, o negócio é outra coisa. O seu corpo ainda é empregado, mas o seu coração já é patrão. Eu vou ser empregado. Tudo que eu entro, eu entro ali como um aluno, daqui a pouco eu já sou um líder. Aí passa mais tempo, eu sou dono já. Por quê? É a unção dos 7 nomes de Deus que está dentro do meu coração. Para você ver, a gente deve conhecer os nomes de Deus, do Criador, do Deus da Bíblia. Ele tem 7 nomes que te dá prosperidade. O seu corpo vive com um marido alcoólatra, e é para a mulher. Mas o seu coração vive com um marido cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra. Quantas mulheres evangélicas aí tem o joelho todo manchado, marcado de orar pelo esposo, pelo filho, que está envolvido com drogas, está envolvido com o alcoolismo e com outras coisas erradas que o mundo oferece. Mas coloque o seu coração na vitória, que esse teu esposo, ou tua esposa, ou teu filho, tua filha, vai ser um homem que vai brilhar na sociedade. Você deve determinar a bênção para os seus filhos. Um abraço para você, Pedro Brilhante, e toda a sua família aí na cidade de Anápolis. Para eu pedir a lista, minha lista aqui do aluno, não sei onde foi parar, mas eu vou achar aqui. Então é isso, meu amigo. Ei, você quer? Deus te dará, mas busque, né? Pedir, Jesus falou assim, o Yeshua, pedir, dá-se-vos-á. Não é pedir só uma coisa uma vez a Deus e deixar. Mas também para pedir e receber tem que ter méritos. Quando fala assim, que o diabo se levanta, quando você fala em comprar uma casa própria, ter o seu lar, a sua casa, o seu carro, e diz assim, o diabo se levantou, é as pessoas que começam a dizer, não vai dar certo, tá vendo que tu não pode, tá vendo que tu ganha pouco. Isso aí é o diabo se levantando, não o diabo espiritual, mas a pessoa que está... Cada pessoa tem um diabo interior. Toda pessoa tem um diabo interior. O que é o diabo? O diabo é um demônio? Não é um demônio. É o Lucifer? Não é. Esse diabo aqui que fala é Satanás. O que é Satanás? Satanás é o opositor da tua vida. É aquele que está sempre embaraçando. Tu vai fazer uma coisa, ele diz, rapaz, não faz. Te coloca medo, tu termina fazendo e perde a bênção. São muitos sonhos, projeto que está engavetado, que a pessoa vai contar para os outros. Aí diz, olha, o meu plano é fazer isso, aquilo outro. Aí o bicho ouve.
Aí diz assim, tá vendo que não vai dar certo, né? Precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo. A pessoa desanima, aí larga de mão. Não, e nós mesmo, porque na realidade, se você parar para pensar, um abraço para você, Francisca Reis, ele diz, glória ao Pai Celestial, amém. Deus abençoe vocês também. Olha o coraçãozinho subindo ali, alguém tá, né? Mas, meu amigo, minha amiga, o que nós estamos falando aqui é da palavra positiva que Deus quer que você fale para você. Porque a palavra positiva, ela faz o quê? Uma conexão, uma junção dentro de você que coloca os teus músculos, as tuas forças para trabalhar em benefício daquilo que você quer. Agora, a palavra negativa, ela derrota os teus projetos, ela engaveta teus projetos e você termina esquecendo, abandonando. Projeto teu que você poderia hoje estar deslumbrando o melhor dessa vida, você deixou de fazer com medo. Eu não sei, pode ser que não dá certo, né? Pode ser. Das pessoas né? também, né? Fulano me falou isso. Ei, você é dono de si. Agora saiba que há um pensamento positivo em você e há pensamento negativo em você. Agora nós cocheamos entre dois pensamentos. Vá para o pensamento da luz, que é o pensamento da verdade. O pensamento da esquerda, da sombra, ele só te leva ao fracasso, a cair. Mas se você pensar muito bem, direitinho, buscando a Deus com sabedoria, Deus te liberta desse pensamento negativo, não de uma vez. Deus afasta um pouco esse pensamento. Por isso que muitos dizem assim, que quando você tiver seus projetos, seus planos, seus negócios, você não conta para ninguém. Se você está fazendo algo que está dando certo, não conte para ninguém. Porque tem pessoas que começam uma coisa e começam a falar para todo mundo. Eu sou um. Quando eu vou fazer uma coisa, eu digo, eu vou fazer isso, tal, é assim, é assado. Deixa eu dar uma arrumada aqui, eu não gosto de nada à toa. Tem um exemplo de uma pessoa, conhecida nossa, mas não vou dar nome, né? Ele começou com reciclagem. Passava a noite com a esposa juntando. Era alumínio, latinha, aí pega ferro, porque sempre tem portões e panela, latinha. E ali ele encheu o quintal e começou a vender e viu que deu dinheiro, né? Aí ele vai e conta para os vizinhos. Quando ele olhou, os vizinhos estavam fazendo do mesmo jeito. Comprar até carro. Realmente, o negócio, todo negócio tem que ter segredo. Se não houver segredo, aí é fácil para o concorrente concorrer com você, tranquilamente. Porque as pessoas não inventam, eles copiam dos outros, né? A maioria eles faz isso. E tem gente que ele copia a pessoa e dá certo. Porque ele vai trabalhar no sentido de inveja. E toma os clientes. Uma certa vez, nós tínhamos um livro aqui, ele falava da fé, dessas coisas assim que a gente... dos segredos nossos que não devemos contar para ninguém. Porque tem pessoas que podem ouvir nosso conselho, o nosso projeto, nosso sonho, e nos orientar nesse sonho. Mas tem outros que, na hora que você fala, ele diz, tá vendo que isso não dá certo, rapaz? Aí te corta, pã. Aí aquela força espiritual que tu tinha, aquela força de vontade, ela vai morrendo aos poucos, até acabar. Mas isso é a vontade daquele Satanás que falou para ti que não ia dar certo. Faça as tuas coisas. Eu falo aqui que nós brevemente nós teremos aqui um fórum totalmente independente e tal. Mas isso aí é sonho, tal, assim. Mas o negócio não é você falar, é você... Se falar, você tem que estar agindo, que é para não parar. Porque... Você vê um exemplo, José. José, ele começou o sonho dele. O sonho da estrela, o céu se prostrando sobre ele, os olhos que eles trabalhavam, que se prostrava sobre ele. E o que os irmãos dele, parte de pai e mãe, começou a falar dele? Lá vem o sonhador. Quando ele vinha de longe, ele já começava a criticar, né? Já vem o sonhador. E por causa disso, ele foi jogado no poço.
Quer dizer, queriam abafar ele. Quantas pessoas estão no poço porque alguém jogou? Tem tudo. Tem pessoas formadas, trabalhando em posto de gasolina, de frentista. Pessoas formadas, mas não alcança o mérito que ela quer porque ela desistiu. Desistiu antes de começar, já está formada, tem tudo para encarar uma empresa, né? Levar currículos e não parar de levar currículo. E aí o que aconteceu com José? Os próprios irmãos planejavam matar ele. Aí outro disse, não vamos matar não. Tá vindo uma carruagem aí que compra escravo, bora vender ele. Venderam ele. Aquele que comprou, viu outra carruagem de mercadores. Aí disse, bora vender ele. Aí vendeu. Ele foi parar no Egito. Lá Potifar foi e comprou ele como escravo, né? Levou para casa. Mas ele, com todo o sofrimento, ele não desistiu do sonho dele, né? E aí ele foi para casa de Potifar. O pessoal viram lá, Potifar viu que tudo que ele fazia prosperava, porque ele nunca deixou de servir o Eterno. Ele fazia e guardava as leis, os mandamentos, tudo. E viu que ele era honesto, né? Entregou tudo na mão dele. Mas a mulher se apaixonou por ele. Mulher de Potifar. Ele, para não cair em tentação, porque a mulher agarrou ele, ele fugiu. Mas mesmo assim ela acusou, mas como ele era considerado apenas um escravo, e assim jogaram ele numa prisão. Ele passou muitos anos preso, que 11 anos preso, que ele foi preso por cada irmão, porque ele tinha uma falha também. Tudo que ele via, ele falava, né? E o pai já perguntava, José, o que teus irmãos estão fazendo? Ele disse, pai, o fulano está assim e fez assim. E ele pagou esse preço, né? Mas um dia, o Eterno tira ele de lá, como governador do Egito. Quem foi vendido como escravo, sai como governador, né? Tirou ele de lá, bota tudo na mão dele. E depois se cumpre o sonho dele, né? Vem os irmãos, tudo se prostra para ele como no sonho que ele tinha, né? Então, para nós, muitas vezes nós fraquejamos nisso. Alguém chega, você planeja tudo, faz assim, assim, aí vai mostrar. A pessoa diz, ainda mostra o segredo. Isso aqui está errado, isso não vai para frente. A crítica, ela desconstrói. Se eu fosse observar a crítica, desde quando eu comecei lá na rádio Itacaiunas, com o programa Rosa Saron, veio crente mesmo, antigão, aqui conversar comigo, dizendo que eu não deveria investir na obra de Deus, porque não tiraria. Não tinha ilude, né? Então não te ilude com isso não. Aí me deu tanto conselho, e aí eu não recebi aqueles conselhos dele não. Ele falando e eu dizendo, eu não aceito, eu não quero, aqui dentro de mim. E continuei, né? Você vê que desde 1990, eu comecei a fazer programa de rádio, foi quando a rádio entrou no ar, em 1985. Aí depois eu passei uma fase difícil, financeira, mas nunca tirei o projeto de Deus aqui dentro do meu coração. Quando chegou o ano de 1990, eu fui lá na rádio, comprei o horário, não era permitido eu fazer propaganda de ninguém. Eu tinha que pagar o horário e eu me virar para pagar o horário. E aí eu fui trabalhando com a minha empresa. Naquela época eu pagava R$1.000 da televisão e R$500 da Rádio Itacaiunas. 1990, para dinheiro demais, né? R$1.500 tirava por mês. Aí chegou um certo tempo, aí a crise veio de novo, aí eu voltei de novo para a televisão, para o rádio, e é nessa luta. Agora nós estamos com já 5.000 horas de internet aí, programa de 1 hora, de 2 horas no ar, já fez 5.000, mais de 5.000. E a gente está aqui, por quê? Você tem que acreditar no seu projeto. E assim teve muitas... Às vezes levava uma pessoa para participar do programa, a pessoa se achava importante, se achava bom. Quando a gente voltava para fazer o programa,
A vez estava atrasado, alguém pagava, não, agora quem manda aqui sou eu, né? Eu cheguei lá com o gerente da rádio FM, não vou dizer qual é o número dela, a primeira rádio FM que tinha aqui na Nova Marabá. Eu já estava fazendo o programa 6 meses, é um ano. Aí convidei um irmão da igreja, né, Irmão, você não quer fazer o programa de rádio, aprender a fazer o programa de rádio comigo? Eu quero. Aí foi. Aí eu dei um dia na semana para ele. Aí naquele dia da semana ele ia fazer uma hora de programa, pregava e gostou do negócio. Sem pagar nada. Aí um dia eu falei para ele, rapaz, eu tô com o programa atrasado, eu tenho dinheiro para receber aí, né, que eu tinha a minha empresa. E na hora que eu receber eu vou pagar. Pois ele foi com o gerente, filho do dono, e disse, olha, o Cavalcante não vai mais continuar na rádio, eu vou ficar no lugar dele e eu vou pagar um mês adiantado. E agora o que ele deve, tu cobra dele. Aí foi assim, mandaram me chamar lá na rádio. Quando eu cheguei lá, falei, não, tu conhece o fulano de tal? Eu conheço, eu dei a oportunidade para ele trabalhar comigo na rádio. Pois ele agora é o dono do teu programa. Por isso, gente, não, olha, traição aparece direto, mas as traições só aparecem na vida daquele que está trabalhando, que está buscando, que está... Então, todos os programas que nós já fizemos, foi tudo pago por nós. Aí depois, quando eu estava na TV Bandeirante, né, que eu aprendi lá, até com uma pessoa que participou dos meus programas, da rádio e lá da Bandeirante, eu aprendi a vender comercial. Aí eu saía e ia vender, porque tem época que a coisa aperta, é para todo mundo. Na Bíblia tem época que os grandes profetas estão aperreados, né? Mas aí é na hora que Deus faz o milagre. Aí eu passei a vender comercial. Essa pessoa estava trabalhando comigo. Disse, vamos comprar agora no SBT um programa? Vamos, nós fomos lá no SBT comprar o programa. Chegou lá o dono lá do SBT, me conhecia, me tratou muito bem, mas não conhecia o outro, porque o outro tinha um jeitinho assim meio alegre. Aí, mas isso aí que vai fazer o programa de... Não, esse cara aí, ele se converteu, tá, já deixou essa maluquice aí de querer ser mulher. Aí, tá bom, então é o seguinte, quem que vai assinar o contrato? O programa, quem vai assinar é ele, né? Ele assinou e tal. Quando terminou, aí marcaram o dia, segunda-feira vocês vêm para começar. E eu fui junto com ele. Quando chegou lá, ele disse, olha, pastor Cavalcante, vamos fazer o seguinte, você fica aí assistindo para você aprender. Aí eu vou pensar o dia que eu vou te dar a oportunidade. Mas rapaz, o programa, né? Nós não compramos nós dois, a gente vai pagar nós dois, por que que eu vou ficar fora do programa? Não, tá bom, fulano, faz o seguinte, ó, faz o programa sozinho aí, né? A pessoa que me passa o pé, lá na frente ele quebra uma perna. Aí eu digo, já desenhei o negócio aí. Deus vai cobrar desse cara. Eu saio do programa e com poucos meses esse programa cai. Foi dito e feito. Quando de repente o dono da emissora mandou me chamar. Eu fui lá e ele disse, olha, eu mandei te chamar porque eu te conheço, você é uma pessoa conhecida em Marabá. E você veio aqui, Marquele fulano, fazer um contrato. Eu digo, mas o contrato quem assinou? Não foi o fulano? Não foi, então você cobra dele. Não, mas o programa é de vocês. Tem meu nome lá no programa? Tem não. Quem é que apresenta? É o fulano de tal, então é ele que é o dono do programa. Vocês cobram dele. Não, rapaz, mas eu só atendi porque eu botei crédito em ti, porque tu é uma pessoa que paga direitinho, já fizemos negócio, tudo há muito tempo. Mas aí ele exigiu que o programa fosse dele, porque eu contratava o nome dele e não me deu oportunidade. Você viu alguma vez eu falando aí? Repara se tem algum vídeo aí que eu falei alguma coisa. Aí ele falou, rapaz, sabe que é mesmo? Me desculpa, tá tudo bem. Então, ei, cuidado. Quando você começa a brilhar, aparece alguém querendo ofuscar a tua luz. Isso é em qualquer área. Na vida, o cantor, quando começa a aparecer. Hoje, aquele tal de Manel Caneta Azul... Todo mundo quer ser amigo do Manel Caneta Azul que conhece ele. Porque ele tem dinheiro, tem mansões, enricou. Mas a Caneta Azul perdeu a tinta. Acabou o sucesso. Agora ele está gordão e as pessoas não querem mais chamar ele. E ele inventou agora um jeito de cantar que
Ninguém sabe se é mucura, se é um porco morrendo. É uma coisa assim feia. Perdeu a essência da coisa. Então, quando alguém começa com a estrela a brilhar, há muitas pessoas querendo apagar a estrela. Por isso, se você tem algum projeto, não fala nem para a tua família. Se você tiver de falar, fala para a tua esposa, para o teu esposo, porque vocês dois são uma só carne. Aí sim, ela que é a tua sócia, tua companheira, tua amiga para esse negócio. Porque Deus permitiu. Uma pessoa chegou, era uma reunião judaica. Aí uma pessoa, já foi importante, agora já estava no fundo do poço. Aí chamou assim um barbudinho, vem cá, barbudinho é o judeu. Esse Deus de vocês aí, ele abençoa? Sim, sim, sim. Esse Deus de vocês aí, ele prospera a gente? Sim, sim, sim. Esse Deus dá segredo para a gente ganhar dinheiro? Sim, sim, sim. Aí ele disse, tá bom. Aí ficou ali. A reunião de estudo da Torá foi quase 3 horas. E ele ali, o ímpio lá, dizendo, Deus, tu viu o que aquele rapaz disse? Aquele teu servo? Que tu dá segredo. Eu quero que nessa noite, quando eu for dormir, e tu me dê sonho, ou tu fala comigo, e me dá um segredo para mim prosperar. Aí, quando chegou a noite, ele foi dormir. Quando ele deitou, dormiu. Esse teu negócio aí não funcionou. Não, ele está entrando um vírus aqui. Ora por ele, repreende. Deve ser pulga, tá cheio de cachorro aí. Então, meu amigo, o que aconteceu? Ele foi dormir. E ainda fez aquela oração fervorosa. Ele disse, Deus, se tu existe, Deus, é o Deus daquele povo lá do judeu, me dá hoje um segredo para me ganhar dinheiro. Que é uma coisa que ninguém tem e que não tem a concorrência. Porque na hora que tu me der, eu vou patentear. Aí o que aconteceu hoje? À noite ele está dormindo, aí ele sonhou. Bem na frente do nariz dele, um palmo. Apareceu umas letras, umas matemáticas, que só quem estuda química entende. Outra pessoa que não estuda química não conhece essas fórmulas. E aí ele, na cabeceira dele, tinha um caderno. Por isso que é bom dormir com um caderno e uma caneta. Quando a gente sonha, Deus dá alguma coisa, a gente passa pro papel, que às vezes a gente esquece durante o dia. E aí ele fez lá aquela forma, como ele era químico. Por que Deus deu forma para aquele rapaz? Uma forma de física, de química. Porque ele era um químico, né? Se fosse um alfaiate, ele dava um sistema de paletó, de roupa diferente, porque Deus é sábio. Aí ele anotou ali naquele caderno. Quando foi de manhã, aí ele dormiu. Quando foi de manhã que ele acordou, ele disse, rapaz, será que eu sonhei? Aqueles judeus, aquele povo lá, será que eles induziram minha cabeça, botaram alguma hipnose na minha cabeça? Eu vou ver. Pegou o caderno dele, está anotado lá. Aquela fórmula. Aí ele, como conhecia a forma, a matemática, tudo direitinho, ele foi fazer um teste ali no papel, começou a somar, diminuir e tal, aquilo lá, multiplicar, deu resultado. Sabe o que foi que ele inventou, que Deus deu para ele inventar? A coca descartável, aquela coca de PET, descartável. O vasilhame, não foi? Que você compra o vasilhame e devolve o vasilhame. Fica mais barato o líquido. Aí ele pegou, quando ele descobriu isso aí, testou e deu tudo certo. Aí ele disse, agora eu tenho que achar um patrocinador para que me compre isso aí. Aí uma pessoa chegou e disse, rapaz, tu tá lascado mesmo, eu te dou 20 mil nessas escritinhas, vi aí. Aí ele quase cedeu. Aí chegou outro e disse, ele contou como era a fórmula tal, para que servia, mas não tinha a visão de coca e nem de outros refrigerantes assim. Aí o que ele fez?
O outro chegou e disse, dou 2 milhões na fórmula. Aí ele quase cede, mas esperou um pouco. Chegou outro, empresário rico, quando viu a fórmula, disse, rapaz, eu compro, quanto é que tu quer? Disse, eu não quero vender agora não. Aí ele foi na Coca, conversou lá com a diretoria, gostaram da fórmula e está aí no comércio a Coca, né, na garrafa PET descartável. É porque para reutilizar tem que saber lavar, né? E a fórmula era essa, ele tinha que lavar, é uma maneira para a Coca não ficar contaminada ou qualquer refrigerante. Não é isso não. É a química que ele colocou no plástico da garrafa PET, porque você compra a Coca-Cola comum ou qualquer refrigerante comum, a garrafa PET, você pode lavar ela, mas com o tempo ela começa a soltar a química e já dá gosto na água. Essa garrafa PET descartável, devolvível, essa garrafa, ela tem uma química diferente da garrafa PET comum. Por isso que ela é valorizada. Aí a Coca comprou e padronizou. Ninguém pode fazer igual. Então Deus pode te enriquecer, como aconteceu com José. Como aconteceu com Salomão. Salomão vai a uma reunião judaica. A Bíblia conta isso, porque a Bíblia fala do povo judeu, conta a história. E Salomão, quando voltou para casa, antes de voltar para casa, ele deu de oferta 1000 bois para o holocausto. 1000. Isso aqui é oferta. Um bando de miserável fica dando moedinha aí e achando que está agradando a Deus. Não está não. Você está perdendo o que Deus tem para te dar. E aí o que aconteceu? Ele deu 1000 bois. Quando ele foi dormir, Deus foi lá com ele e falou com ele. Disse, pede o que tu queres e eu te darei. Aí ele ficou assim, aí disse, quero sabedoria. Ele disse, por que tu não pediu a morte dos teus inimigos? Por que tu não pediu isso, não pediu riqueza, não pediu aquilo? Tu pediste só sabedoria? Aí ele, sim, eu quero só sabedoria, pois eu vou te dar sabedoria e riqueza. Foi daí que Salomão passou a ser o homem mais sábio da terra e mais rico, porque quem tem dinheiro é sábio. Mas agora segurar é que tem que ter. Pois é, mas quando Deus dá e que Ele ajuda a administrar, nunca vai faltar. É o caso de Salomão, nunca lhe faltou um centavo. Ele não tinha escassez de nada financeira, porque tudo ele comprava. O dinheiro é a chave que abre todas as portas aqui na terra. Mas para você ter essa chave, tem que estar ligado com o dono do dinheiro, porque a Bíblia diz que a prata e o ouro pertencem a Deus. Então, o dinheiro, o denário, tem vários nomes dentro da Bíblia, que os abestados lê, diz que não. Dízimo não é dinheiro, era cereais. Rapaz, ele ficou olhando assim, um bando de desinformado, querendo falar, ser portador de Deus, sem ler a Bíblia, sem entender a Bíblia. Baruch Hashem? Pode fazer o Shaharit? Baruch Hashem, amém. Vamos para o Salmo 86, né? 86. É uma oração de Davi, que ele diz, inclina, Eterno, os teus ouvidos, ouve-me, porque eu sou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, Eterno, pois a ti clamo continuamente. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Eterno, elevo a minha alma. Pois tu, Eterno, és bom e clemente, abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. Escuta, Eterno, a minha oração, atende à voz da minha súplica. No dia da minha angústia te clamei, porque responderás. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Eterno, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão diante de ti, Eterno, prostrar-se-ão e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e fazes maravilha. Só tu és Deus. Ensina-me, Eterno,
o teu caminho, andarei na tua verdade. Dispões do meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, eterno meu Deus, e todo o meu coração. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste a minha alma dos mais profundos abismos. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, e um grupo de homens violentos tem procurado tirar minha vida, e não te puseram diante deles. Mas tu, Eterno, é um Deus compassivo e benigno, tardio em irar-te e abundante em graça e verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, dá ao teu servo a tua força e salva o filho da tua serva. Faz-me algum sinal de teu favor, para que vejam e sejam envergonhados os que me odeiam, porque tu, Eterno, me tem ajudado e consolado. Baruch Hashem. Salmo de Davi, ele mexe muito com a gente, né? Mexe. Mas aí, um abraço bem forte para você, James Paraguaçu, aí no jornal Folha do Pará. Pessoal da TV Criativa, TV Líder, TV Livre, Rede TV, um abraço para todos na Rede TV, um abraço também para você, Dr. Brito, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Um abraço também para você, Dr. Alberto Mussalha, em Goiânia, no Goiás. Também para você, Zé Luiz. Alô, Zé Luiz e família. Bom dia para você, Xavier, da Vila Santa Fé. Também para a zona rural aí, Abel, né? É Isabel o nome dela, aquela mulher grandona. Hoje ela é juíza, ela faz parte do nosso grupo, nosso segundo grupo de juízes aqui de Marabá. Ela trabalha com a gente, ela está fazendo advocacia, né? Advocacia, breve ela será uma advogada e juíza também, né? Juíza ela já trabalha, já fazendo alguns trabalhos de advocacia. Ela já tem 15 anos que trabalha na área de advocacia, né? É isso aí. Então, Abel, um abraço para você e toda a sua família. Um abraço para o Jader, que é o presidente do Conselho de Associações do Sul do Pará. 320 associações do Sul do Pará ligada à CAEP. Um abraço bem forte também para ele, doutor Vinícius. Alô, doutor Vinícius aí da Polícia Civil. Aquele abraço. Qualquer dia nós vamos aí tomar um cafezinho com a sua excelência, né? Um abraço para ele também. Tony Cunha. Alô, Tony Cunha. Bom dia, Tony Cunha, delegado federal, prefeito da cidade de Marabá, né? Tá bombando aí na zona rural. É isso aí. Um abraço também para todos os secretariados aí da Prefeitura Municipal de Marabá, para todos os funcionários dessa prefeitura, que Deus abençoe. Um abraço também para minha sobrinha lá em São João do Araguaia, a prefeita de São João do Araguaia, e todos os seus vereadores aí, todos os vereadores aí da Câmara Municipal, né? Bom dia para vocês aí, o pessoal de São João do Araguaia, colônia de pesca. Bom dia também para o Cristiano Rabelo, humorista de Marabá, Jéssica Melo, para você, apóstolo Dione Melo, aí em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. Bom dia para você, pastor Valdemar, e toda a congregação aí da Assembleia de Deus, né? Vai o nosso abraço bem forte também para o pastor Vitor Silva, na cidade de Anápolis, na sinagoga Leão de Judá. Um abraço também para o pastor Luiz Rosa, aí na cidade de Anápolis, no Ministério de Abraão. Um abraço para você, Vagalume do Brega e Rosa Braga. Também Evandro Vale, Jorge Belli, Xeriane Melo em Minas Gerais, Paulo Roberto em Marabá, Bia Cardoso em Brasília, Bia Cardoso e João Salame. Ei, João, dessa vez vai. Um abraço também para o Nonato Dourado, homem do povão. Um abraço também para ele, Beto Jamaica, o rei do reggae. Também para o Domingo César, Zeca Tocantins, Dalvan Marabá, Mestre Zequinha, Bentinho dos Brazaceis, Felismar Rodrigues, Júnior Ceceu. Através do Júnior Ceceu queremos abraçar todos os seresteiros da cidade de Marabá. Um abraço bem forte também para ele, pai de família Francisco Arraes e toda a sua família, o Chicão.
Um abraço também para o Saulo e o Júnior na cidade de Goiânia. Para você, Giovanni da Igreja do Daime aí, céu de Carajás. Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí no céu, rasgando aí essas nuvens, porque o tempo está assim querendo ou não querendo chover, né? Mas já chegou, deu uma chuvazinha ontem à noite, não foi, Ruth? Foi. Tá chegando aí o grande inverno, né? Que já se esperamos, é a data precisa, né? Daqui a pouco o rio começa a encher, os poços de água das casas começam a ter água, né? Porque chega o mês de novembro, no final de outubro já começa a falhar um pouco alguns poços, mas tem poços como o meu nunca falhou. Tem mais de 6 anos aí, não falha. Então é isso aí, meu amigo. Vamos para frente. Agora nós vamos para livro de Bereshit em hebraico. Bereshit é Gênesis. E também a lição é Toledot, né? Toledot. Toledot, a 6ª porção semanal de Toledot. Vamos para ela, né? É a nova energia que circula nessa semana. Capítulo 25. Semana passada nós encerramos quando Isaac casa, né? Agora nós vamos ver a descendência de Isaac, né? Que começa do versículo 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, né? E estava Isaac com 40 anos de idade e tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. Orou Isaac ao Eterno em frente de sua mulher, que orava também porque era estéril, e atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. Lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse: se é assim, por que desejei isto eu? Foi consultar o Eterno, e disse o Eterno: há 2 nações no teu ventre, 2 reinos de tuas entranhas. Se dividirão uma nação mais que a outra, se fortalecerá e maior será a menor. Cumpriram-se os seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú. Chamou seu nome Jacó. E estava Isaac com 70 anos de idade, ao dar à luz a Rebeca, a ele, né? Rebeca dá à luz a ele. E cresceram os moços, e foi Saul périto em casa, périto caçador, homem do campo. Jacó, homem íntegro, que habitava em tendas. Gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça. Rebeca amava Jacó, e cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado, e disse Esaú a Jacó: enche minha boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom, e disse Jacó: vende-me como o dia, claramente tua primogenitura a mim. E disse Esaú: eis que caminho para a morte. Para que quero a primogenitura? Disse Jacó: jura-me como o dia. Juro-lhe. E vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilha, e comeu, bebeu, levantou-se e foi, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele não valorizou o que ele tinha, porque a primogenitura é um grande... A primogenitura é o filho que nasce primeiro, ele é herdeiro, né? Ele é herdeiro quando falta o pai, ele é o herdeiro que assume toda a responsabilidade da família. Ele assume. Então, o primogênito de um casal é ele que vai administrar na falta do pai, e aí ele vai criar os irmãos. Né? Isso aí. Muitas vezes quando falta isso aí é pai... uma lei da advocacia de Israel, Ruth, está na Bíblia, que é a parte das leis da família, né?
Então, cada pessoa, cada família que tem um primogênito, ela deve zelar, investir nele. O pai deve investir no primeiro filho mais do que nos outros. Porque esse filho, ele tem que ter sabedoria para administrar. Senão, ele joga os bens da família tudo fora. Começando que o primogênito é aquele que abre a madre. Como Jacó, ele teve 4 primogênitos. Que ele teve 4 esposas. Tu é primogênito? Sou. E aí o primogênito é assim, ele tem que ser o cabeça. E sou, né? Eu sou também. Ou, quer dizer, ele é o cabeça, mas ele tem que ser o exemplo. Porque os outros irmãos se espelham nele, né? Se ele for um mau testemunho, um mau exemplo, os outros vão fazer. Se o pai chama atenção, ele diz, mas fulano, ele faz assim, assim, então ele segue, né? Quando morre, antigamente, hoje em dia tem o conceito... Essa é a lei, nós estamos falando da lei do levirato. Tem o lugar que leva as crianças órfãos para ser adotado por outras famílias, mas antigamente era assim. Se morresse o pai e a mãe, o filho mais velho ou a filha mais velha sendo primogênito, né, criava aqueles seus irmãos como se fosse filho, porque não tinha adoção, ou às vezes até tinha, mas eles não queriam se separar, né? Então aquela primogênita ou primogênito criava seus irmãos e os irmãos respeitavam. Quando era para divisão dos bens, se os pais eram vivos, ele recebia, quer dizer, morria o pai e ficava sempre a mãe, né? Ele ia administrar todos os bens e a porção dele era dobrada, né? Ele ganhava o dobro. Ele era respeitado como se fosse ali como é que chama? O responsável pela família. Você vê o exemplo até de Jesus. Jesus, quando ele está ali preso, aí ele entrega os filhos para a mãe. Diz, mãe, aí tá teus filhos, filho, aí tá tua mãe. Aí entrega, porque era responsável dele. E ele estava morrendo porque ele era o primogênito, né? Estava morrendo. Aí, o que ele fez? Os irmãos dele, ele entregou para a mãe, disse, a responsabilidade é para ser minha, mas eu estou morrendo, né? Aí, então a responsabilidade é sua, eu entrego meus irmãos em suas mãos. Quando o pai dele morreu, José, ele era o quê? Carpinteiro, chama, né? Que é aquele que faz o móvel. Não, ele era marceneiro. Na tradução ele bota o carpinteiro, mas é errado. O carpinteiro, Ruth, é quem faz casa, é quem faz barco, esse é o carpinteiro. Agora quem faz móvel é o quê? É o marceneiro. O pai dele era o marceneiro. Quando o pai morreu, ele que assumiu. Ali Todos a oficina de fazer os móveis, era ele que fazia. Inclusive a casa de Cafarnaum, onde foi quebrada, o telhado para descer o paralítico, aquela casa era dele. Por isso que ninguém reclamou, porque se o cara quebrar o telhado da minha casa, eu me zango. Qualquer pessoa faria o mesmo, mas ele não, ele estava no lugar dele. E ele era responsável, ele tinha vários irmãos, agora tem muitos. Como Tiago era irmão de Jesus. Tem religiões que diz que ele era filho único, mas não, ele tinha vários irmãos. Certo que tinha Tiago que andava com ele quando ele começou a fazer a missão do pai dele, né? Olha, o Papa está chamando os católicos para a Bíblia. Se eles começarem a ler a Bíblia, eles vão encontrar que Maria não era virgem. Maria casou, teve filho, e depois desse filho Jesus, ele já teve mais como Tiago. A Bíblia diz que Tiago era irmão de Jesus. Como é que se prega que Maria casou, teve filho e continua vivo? Ei, não dá para entender. O Papa vai decifrar isso aí, porque esse Papa aí não é brincadeira não. Aí nós vamos para o versículo 21, que diz assim: e orou Isaac ao Eterno em frente de sua mulher, que orava porque ela era estéril, e atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. Quer dizer, ela não podia ter filhos, né? Mas eles oravam, eles dois juntos, e Deus atendeu e ela engravidou. É igual goiano, faz dupla de dois. E ali ela sentia ruim aquela barriga dela, porque se mexia. Eles, mas desde... quando o casal ora unido, ele permanece unido, né? Não tem como o diabo entrar no meio de um casal que ora unido.
Agora aqueles casal que começam a orar um dia e depois estão brigando, a oração perdeu o efeito, caiu tudo por terra. Baruch Hashem. Às vezes eu te corto, mas... Às vezes é sempre. Acontece isso. Às vezes você fala também, me corta aí eu fico procurando onde é que eu estou, que eu vou ver que eu estou aqui no estúdio. Mas é assim mesmo, a gente vai fluindo aquilo que Deus colocar no coração da gente. Vamos para frente, Ruth. O que aconteceu? E as crianças desde o embrião, né? Estavam se formando no ventre, eles já brigavam. E ela sentia. Já pensou, duas crianças dentro da sua barriga brigando, um chuta para um lado, outro chuta para o outro. Vamos dizer, quem vai sair daqui primeiro é eu. Eu vou ser o primogênito. E eles brigavam ali, né? E ela ficou, diz assim, por que desejei eu isso, né? Se ela desejava tanto ser mãe, desejava engravidar, que ela diz assim, eles oraram os dois. Mas quanto tempo eles oraram? Muitos dizem assim, eu jejuei para poder Deus me curar e me dar filho, porque eu queria ser mãe. Mas chegou o ponto dela dizer, por que eu desejei, né? Porque o sofrimento... Na realidade, uma criança só no ventre da mãe, de vez em quando a criança dá um chute, né? Lá dentro, interno. Agora imagine dois cabras machos brigando dentro da barriga da mãe. E eles não eram normal. A força de um e de outro era de 1000 homens. Mais tarde na Bíblia que a gente vai ver isso. Nós vamos dar um estudo aqui, mostrando quem na Bíblia tinha força de 1000 homens, como Sansão e outros mais. E ela achava aquilo estranho, né? Primeiro filho. Você sabe que o primeiro sempre a mulher não sabe, não tem experiência de nada. Agora o segundo não, tudo que sobra do segundo, fralda, tudo serve, né? E aí ela foi consultar o Eterno. E o Eterno vai e fala. A gente diz assim, foi consultar o Eterno, mas o Eterno, ela foi consultar, aqui não fala, mas foi um sacerdote que falou para ela, um profeta que diz assim, há 2 nações no teu ventre, 2 reinos. Isso é uma revelação, uma profecia. Se dividirão, uma nação mais que a outra se fortalecerá e a maior servirá a menor. Aí cumpriu o dia, né? Os 9 meses para a criança nascer. Eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ele era vermelho. Ele era todo vestido de pelo. É aquela criança que nasce assim, cabeluda, né? Era Edom. E chamaram seu nome de Esaú. Aí depois saiu o seu irmão. Quer dizer, até na hora de nascer, eles estavam brigando quem nascia primeiro, né? Porque nasceu Esaú, mas o Jacó, quando ele nasceu, ele segurou pelo pé, acho que era puxar para ele vir para trás, né? Aí nasceu. Nasceu, as 2 crianças, uma agarrada no pé do outro, o que é isso? Aí estava Isaac ele estava com 60 anos, né? Quando nasceu esses filhos. E cresceu os moços. E Saul, ele era périto em caçar, ele era caçador, homem do campo. Agora Jacó, ele já era um homem íntegro, que habitava em tenda. Aí, só que Isaac, o pai, ele amava mais a Esaú, né? Porque comia da sua caça. Aí ele ia caçar, chegava, fazia aquela comida para o pai. Agora Rebeca não, Rebeca ela já amava Jacó, porque ele era um homem íntegro, ele gostava de estudar a Torá, certo que o mestre dele, o que ensinava a ele era filho de, se eu não me engano, era Sem, né? Era o sacerdote. Era filho de Noa, né? Que era sacerdote. Aqueles que são judeus hoje, que ama o judaísmo, defende o judaísmo, eles são descendentes de Sem. Por exemplo, assim... Porque vem de Esaú que não valorizava nada. Existe na terra 2 tipos de gente. Os semitas e o antissemita. Os semitas são descendentes de Sem e os antissemitas são contrários aos descendentes de Sem. Então,
A pessoa que é um gentil, para ele entender isso, precisa estudar muita Bíblia. Muito, é. Aí ele chega um dia cansado e ele vê que Jacó tinha feito uma lentilha, né? Olha, só cortando um instantinho aí. Nós estamos falando de semita e antissemita. São dois tipos de gente que tem no mundo. O semita é que defende a cultura judaica da Bíblia. O antissemita é contrário. Ele pode ser de qualquer religião, mas ele é um antissemita. No meio do judaísmo também tem um antissemita, né? Agora, aqueles que amam, que são fiéis a Deus, o semita, esse semita, Ruth, eles estão espalhados na terra. Haverá um dia que a profecia diz lá em Zacarias, acho que é 8, 22, 23, lá diz que homens de 10 nações diferentes pegarão sobre ti sete de um judeu e diz, nós vamos contigo porque sabemos que o Eterno está com você. Então nós vamos te acompanhar. Então, o semita recebendo os antissemitas que se converteram. Porque aqueles que eram antissemitas, nem todos, mas os que eram antissemitas, que eram inocentes, não sabiam dessa história de semita e antissemita, eles eram antissemitas e por indução de outras pessoas de religião para odiar Israel. Mas no momento que Deus vai fazer alguma coisa, que é a profecia, que vai se cumprir, esses antissemitas, eles vão, epa, eu sou semita, eu amo a Deus de Israel, que é o único Deus, os outros é tudo fantoche. Aí correrão atrás do judeu, pegarão o Tzit, que é isso aqui, ó. O Tzit é do Talit. Aí 10 homens de nação diferente, língua diferente, dizendo, nós vamos contigo, que sabemos que Deus está contigo. Baruch Hashem? Desculpa ter atrapalhado, mas é porque quando fala de antissemita, porque quando nós falamos antissemita e semita, as pessoas não têm bulufa nenhuma, porque são poucas pessoas que entendem essa linguagem bíblica. Baruch Hashem. Vamos para os comentários, que nosso tempo, quer dizer, já está acabando. Só um pedacinho aqui que diz assim: a história dos patriarcas representa 3 conceitos, 3 sistemas, 3 caminhos que conduzem o homem à religião. Abraão é entusiasta e encantador do cosmos. O homem que admira diariamente a harmonia maravilhosa da criação, chegando através dessas experiências a reconhecer o Criador do Universo e ter fé. Nele, Isaac segue fielmente a tradição do pai, preste a sacrificar a vida pela santificação do nome divino, e assim é que, através da tradição, ele chega à fé. Jacó, o mais atormentado, chega à fé através dos estudos da Torá e da sabedoria, que desde a tenra infância adquiriu na escola de Sem e Hebe. Quer dizer, os mestres dele eram Sem e Hebe. Jacó, ele estudava a Torá, né? Aí diz assim: Isaac passou toda a sua vida na sua terra natal, Nerete, Israel. E mesmo nas piores situações e circunstâncias, jamais abandonou. E quem vive na sua terra leva uma vida mais sossegada, mais tranquila, pouco movimentada. Isto não quer dizer que em casa não há perigos. Não há momento em que sua vida não esteja exposto a grandes perigos e sacrifícios, como aconteceu com Isaac, quando estava prestes a ser sacrificado pelo seu pai. Mas isso foi uma prova única que acabou com um grande susto. O resto de sua vida foi normal, estável e coordenada, uma certa solidez também prolonga a vida, pois sabendo que Isaac viveu mais que seu pai e mais que seu filho, né?
Ele viveu mais porque ele teve uma vida pacífica. Um abraço, Domingo César. Ele diz assim: bom dia, meu amigo Rabino Cavalcante. Bom dia, Domingo César e família. Vamos encerrar? Chegamos ao final. Vamos encerrar. Hoje é segunda-feira. Ontem o programa bateu audiência. O programa foi muito profundo na área da medicina espiritual, entrando para a junção, conexão da nossa alma com Deus, as divisões das 5 partes da alma. O programa ontem foi um programa muito dinâmico, aonde na plenitude atingiu toda a fase de nossa vida aqui na Terra, crescimento espiritual, bloqueio espiritual, tudo isso nós falamos no programa de domingo. No próximo domingo nós teremos uma programação toda voltada para a parte espiritual da Bíblia, que é a Cabalá judaica, né? Não perca os domingos, convide pessoa para assistir, porque domingo a gente vai direto à parte espiritual, mas mostrando sempre a luz da Bíblia, né? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Está alegre? Um ótimo dia a todos. Shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim.